Chega de sofrer. Pare de chorar. Dê uma chance ao seu coração. Dentro desse hino, ela é uma exclamação muito bonita. Que se todos atentassem para a profundeza, o conselho da letra, da poesia, ajudaria a chegar mais perto de Deus com mais facilidade. Quero falar com os irmãos essa noite sobre um conselho de Deus para todos nós, baseado no Salmo 1. E esse salmo, ele aborda sobre cuidado que nós precisamos ter com a qualidade de vida, como justo que precisamos desenvolver. O salmista, nesses 6 versos, ele aborda alguns assuntos que são muito interessantes para o nosso convívio no dia a dia. É interessante, irmãos, o quanto que Deus, ele preocupou-se tanto com o nosso relacionamento de uns para com os outros, que até nos mandamentos são mais mandamentos que expressam a diligência que precisamos de ter para o bom convívio de uns para com os outros, do que até mesmo para com o próprio Deus. Por que isso? Porque quando nós aprendemos a conviver bem de uns para com os outros, nós agradamos a Deus com maior facilidade. Quando a gente não convive bem, a gente acaba interrompendo o elo de comunhão para com Deus. Porque é interessante, irmãos, se a gente não conseguir amar o nosso irmão, que a gente vê ele, como que a gente vai amar Deus que a gente não vê? Né? Deus a gente ouve falar, agora as pessoas a gente convive com elas. Com Deus a gente convive, mas é em espírito. Agora com as pessoas a gente convive no dia a dia. E vamos ser bem sinceros, tem umas pessoas que é tão difícil a gente conviver com elas, não é? Ou como é difícil, se não for com muita misericórdia, muita renúncia, a gente enfrenta muita dificuldade para conviver. Mas o salmista, ele orienta sobre um cuidado que nós precisamos de ter. E o interessante é que a primeira orientação que ele nos faz chegar até nós é sobre um cuidado com as companhias com as quais nós passamos a coabitar com elas dia após dia. Eu sempre bato nessa tecla e sempre estou a frisar sobre esse cuidado que nós precisamos de ter. Cuidado com as pessoas que nós convivemos, as companhias com quem nós nos acompanhamos, as pessoas com quem e por quem e por intermédio das quais nós somos influenciados. Porque todos nós somos influenciados por alguém. Alguém nos influencia. Quem aqui não tem alguém que você admira? Você olha e fala assim: eu quero ser um crente parecido com o fulano de tal. Eu quero ter um posicionamento
como cristão, parecido com o irmão X. E assim a gente vive. Mas o salmista, ele começa dando conselho, ele diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso, pastor? Você pode me perguntar e eu vou te responder. O que é não andar no caminho dos pecadores? E o que é não se assentar na roda dos escarnecedores? São coisas parecidas, mas não são uma mesma coisa. Andar no caminho dos ímpios e sentar na mesa dos escarnecedores. Existem pessoas, irmãos, que na nossa atualidade, mesmo elas vendo tudo que acontece, todas as coisas que se dão, que se desenrolam os fatos, elas mesmo assim, elas não temem a Deus, elas escarnecem de Deus, elas querem zombar de Deus. E é sobre isso que o salmista adverte, sobre o cuidado de não andar no caminho dos ímpios, não se deter no caminho dos ímpios. E é um cuidado que o crente precisa ter. Dia desse, um irmão conversando comigo, ele estava dizendo: olha, pastor, eu fiquei decepcionado com o irmão. O que aconteceu? Olha, pastor, eu estava dando conselho para o rapaz não era crente, e eu estava dando conselho para o rapaz, dizendo para ele: olha, tenha cuidado, não faça assim. Aí de repente entrou um crente, um outro crente entrou na história e disse para o rapaz: não, você deve fazer assim mesmo. Coisas que é vergonhosa até se denominar entre nós. E isso é o que o salmista está dizendo: é o cristão que anda pelo conselho no caminho dos ímpios. Ele não é ímpio, mas ele pega o caminho do ímpio. Ele gosta daquelas coisas que a Bíblia repudia, que a palavra de Deus condena e que não é lícito para nós, que não é favorável para a nossa vida espiritual. Olha, irmãos, o andar no caminho dos ímpios leva muita gente a perder o vínculo de comunhão com Deus, leva muita gente a perder o elo de convívio com Deus. Porque, irmãos, o que mais deveria ficar próximo da nossa vida deveria ser aquelas coisas que, quando você terminasse de participar delas, você tivesse com mais vontade de ser crente, você tivesse com mais vontade de jejuar, você tivesse com mais vontade de louvar a Deus, você tivesse com mais vontade de ir para o céu, você tivesse com mais vontade de fazer tudo de melhor para agradar a Deus. Mas por incrível que pareça, quando não se há um cuidado para não se trilhar o caminho do ímpio, a pessoa até fica alegre. Eu fico olhando, de vez em quando eu fico olhando o exemplo da vida dos crentes. A gente vê eles alcançam aquele renovo e fica alegre ali naquela hora, eles pulam e planta a bananeira e profetiza e faz tanta coisa. Aí passa um tempo, você encontra ele está desanimado, está frio. Irmão, como é que vai? Não, está tudo bem. Mas você olha, ele está dizendo que está tudo bem, do dentro para fora, mas você dá uma examinada no modo que ele está, a situação que ele se encontra, você logo percebe que o que está acontecendo na vida dele não está contribuindo para o elevo e o crescimento espiritual. É preciso haver em nós um cuidado para não andarmos segundo o conselho dos ímpios, nem no caminho dos ímpios, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Irmãos,
O que mais está existindo na atualidade, existe, sempre existiu, e parece que com o passar do tempo está se elevando grandiosamente o número de pessoas que se tornaram escarnecedores. A gente olha dentro do contexto cristão. Eu estava vendo aquele pastor Osiel, ali do Maranhão. Ele estava falando como que os irmãos são conhecedores, como que alguns líderes evangélicos, até renomados no Brasil, eles estão assumindo palanque, estão assumindo tribuna, e chama ministro de vagabundo, chama o presidente de tanta coisa, e fala tantas coisas com tantas pessoas. E ele estava dizendo sobre o cuidado que nós temos para não entrar e não fazer as mesmas coisas que os ímpios estão fazendo. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades e abençoar aqueles que estão constituídos de autoridade. Ah, pastor, mas não presta. Ah, pastor, mas é isso e aquilo outro. Não importa. Se ele está lá, é porque Deus permitiu. E quem somos nós para dizer que Deus errou naquilo que ele fez? Irmãos, nenhum rei chega no poder se Deus não permitir. Nem um governo assume um governo se Deus não permitir. Porque se Deus não quisesse que ele chegasse lá, Deus podia permitir um ataque cardíaco nele lá, fulminante, ele morria lá antes que ele subisse. Não faz muito tempo atrás, que Tancredo Neves, quando se estava previsto que ele haveria de se eleger, ele disse que se ele tivesse 8 votos lá no Senado, na Câmara Federal, no Senado, se ele tivesse 8 votos lá, nem o próprio Deus impediria que ele tomasse posse de ser presidente do Brasil. Ele ganhou, mas não presidiu. Morreu antes. Então nós precisamos ter cuidado para não inverter os papéis. Porque se a gente não tiver cuidado, daí a pouco a gente está fazendo o que todo mundo faz, achando que está tudo normal. O que o escarnecedor escarnece, nós estamos escarnecendo. O que o conselho do ímpio, nós estamos dando o mesmo conselho do ímpio, estamos participando da instrução do ímpio. E isso acaba produzindo em nós o fracasso espiritual. Porque a primeira coisa que um crente precisa fazer. Irmão, eu quero que você não me responda nessa noite. Nem vocês que estão aqui, nem quem está me acompanhando pela internet agora. Não me responda. Mas quando você abre a boca para falar mal de alguém, você fala dela porque você está amando ela. Quando você abre a boca para criticar alguém, você está criticando ela porque você ama ela. Ou por que é que você critica? Você só fala mal quando você está cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de tudo quanto é coisa ruim. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai entrando devagarzinho. E quando a gente menos pensa, se a gente não tiver cuidado, porque lá fora, para o mundo, quem está escarnecendo, quem está andando de qualquer jeito, irmãos, para eles tudo é normal. Mas de vez em quando a gente escuta alguém dizer assim: você viu fulano de tal fazendo isso? E ele não é crente, e ele não é pastor, e ele não é não sei o que da igreja, ele não é cristão, ele não é isso, não é aquilo outro. Eles têm motivo para protestar, porque em muitos momentos a gente acaba deixando a desejar, entrando dessas coisas que são desagradáveis a Deus. Vamos ver o que Provérbios capítulo 4, versículo 14 e 15 diz. Provérbios capítulo de número 4, versículo 14 e 15. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja o que Salomão está falando a respeito do cuidado que nós precisamos ter com essa questão de não andar
pelo conselho dos ímpios, pelo que os ímpios estão fazendo, para a gente não passar a fazer também. Encontrou aí, irmã Maria José? Pode ler. Não entres na vereda dos ímpios. Não entre nas veredas dos ímpios. Nem andes pelo caminho dos maus. Nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o. Evita-o. Não passes por ele. Nem sequer passe, que dirá andar. Desvie-te dele e passa de largo. Está vendo? Esse aqui é o conselho de Salomão. Ele está dizendo, olha, evita, foge disso, sai disso. Foge dessas coisas, passa de longe. Nem olha, nem pera esses caminhos. Essas veredas, elas são prejudicial, horrendamente prejudicial para a vida do crente. Isso leva ao fracasso, leva ao desânimo, leva ao esfriamento espiritual. Mas quando a gente procura, o próprio Salomão diz que o ímpio vê o mal e ele se precipita para cima do mal, mas o justo não. Quando ele percebe que há um mal naquilo dali, ele foge. E o próprio Jesus disse que nós precisamos fazer o quê? Não é fugir do mal. Ele disse que nós precisamos fugir daquilo que aparenta ser mal. Aparentou ter maldade, o que nós precisamos fazer? É fugir. Não, mas eu tenho que dar a minha opinião, eu tenho que dar o meu parecer. Não, irmão. Você nem daqui não é. Aqui você está de passagem. Aqui você é peregrino e forasteiro. Você não tem que estar brigando por partido A, partido B, político C. Nada disso. Você não tem que estar perdendo seu tempo com isso. Temos que orar ao Senhor e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E se a vontade de Deus acontecer, irmãos, maravilha. Devemos ficar alegres com a vontade de Deus. Eu fico, de vez em quando, eu fico recapitulando, irmãos, o que é andar no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios. Um dia eu estava indo aqui, acho que eu estava indo prestar um socorro para uma pessoa, e eu ia passando ali perto da Marechal Rondon, próximo da Bernardo Sael ali. E eu comecei a ver rua fechada, e não tinha acesso para lá dentro de rua. E eu perguntei para uma pessoa: o que está acontecendo aqui? Ele disse: hoje tem um homem famoso que está vindo aqui, que os irmãos sabem o nome dele. Primeira letra do nome dele é Bolsonaro. É o Bolsonaro que está vindo. Aí eu fui tentar desviar, dei bem no rumo da onde ele ia sair. E era só crente que estava lá. Era só crente, porque ele ia estar numa igreja famosa, que tem ali uma grandona. E daí a pouco ele apareceu, e os crentes cantavam um hino só. Sabe qual era o hino que eles cantavam? Mito, mito, mito. E juntaram da rua e entraram para dentro da igreja, gritando mito, e mito para cá e mito para lá. E tem muita gente imitando mesmo, mergulhado no fracasso. Irmão, não é pecado você admirar uma pessoa, não é pecado você ter admiração pela pessoa, mas não entre pelo conselho dos ímpios. Não entre, não sente nessa moda, saia dela, fuja dela, ela te é prejudicial, principalmente no tocante ao lado dessas coisas. Semana passada eu estava ouvindo uma pessoa, dois jornalistas, eles estavam num debate, e um estava dizendo assim para o outro: olha, não entre nessa parte. E o outro diz: não, mas eu entro porque fulano de tal é assim, ele é desse jeito. Ele disse: você quer ver uma coisa?
espera daqui mais 2 anos, que aqueles que você via esculhambando um no outro, chamando disso e daquilo outro, eles vão estar lá sentados, 2 juntos, de braços dados, se duvidar, eles andando de mão dada, segurando um na mãozinha do outro, buscando a coisa para o mesmo lado, porque o intento deles é esse, mas o intento do cristão não pode ser para esse lado. A ação do cristão não pode ser para esse lado. Quem chamou a mim e a você, como foi que ele se identificou? Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Os querubins, eles cantavam de uns para com os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Você é santo, meu irmão. O seu pensamento tem que ser santo, a sua conversa tem que ser santa, o seu procedimento tem que ser santo. O que é ser santo, pastor? É ser separado, consagrado com exclusividade para servir ao Senhor. E eu penso que uma boca santa, irmão, não pode andar no meio dessas conversas aí. Pode de jeito nenhum. Estava vendo uma pessoa de renome no meio evangélico, e começou entrando por esse caminho. Agora esse dia eu vi ele dançando valsa, mas a esposa da igreja, e agora depois da valsa eu já vi ele descendo mais um pouquinho, vai descendo, 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 descendo. Essas coisas são daqui e elas empurram mais para baixo. Mas nós devemos buscar as coisas que são de cima, aonde Cristo está. Devemos nos aproximar de Deus, para que nós pensemos mais no céu, cantemos mais louvores endereçados ao céu, prestemos o nosso culto mais voltado para o céu, sirvamos a Deus com a nossa vida mais dedicada ao céu do que aqui. Porque aqui, o que é que aqui? O que é que a sua Bíblia diz que acontece aqui nesse sistema? A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Qual é o mundo que jaz no maligno? Esse sistema arruinado da corrupção, da injustiça, da barganha, da negociata, da covardia, da exploração, da maldade, tudo isso. Mas isso não deve fazer parte do nosso dia a dia. Pelo contrário, nós devemos buscar fazer a vontade do Senhor. Ainda abra a Bíblia aí, irmão, falando sobre o conceito dos ímpios. Jeremias 15, 17. Abra a sua Bíblia aí e leia, por favor, para que a gente tenha uma noção de não ficar só nas palavras ditas, mas ter uma comprovação bíblica de que nós precisamos fugir dessas coisas. Jeremias capítulo 15, versículo 17. Quem encontrou aí pode fazer a leitura. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Jeremias está dizendo: nunca tomei parte no convívio do escárnio, no convívio da difamação, da coisa ruim, da coisa cruel, da coisa perversa. Olha, irmãos, você quer ter uma vida mais sossegada? Foge dessas coisas. O próprio Jesus disse que aquilo que nós quisermos que os homens nos façam, nós devemos fazer a eles. Ah, pastor, ninguém gosta de mim, as pessoas falam mal de mim. Por que será que falam mal? Se Jesus disse que aquilo que nós queremos que os homens nos façam, nós devemos fazer a eles. Se os homens estão fazendo essas coisas conosco, será que não está na hora da gente dar uma examinada para ver se aquilo que a gente está fazendo não é o que nós estamos semeando, estamos colhendo? Porque se evitarmos, irmãos, se evitarmos um pouco,
Isso é em todas as áreas da vida. Você tem lá um monte de vizinho que mora tudo perto da sua casa. Você quer que haja paz na sua rua? Ah, meu Deus, como eu queria viver num lugar que tivesse paz. Mas quando encontra a roda aquela turminha que gosta de atualizar os assuntos, toma parte no assunto. E daí a pouco um conta para o outro, outro conta para outro, e outro conta para outro, e dá aquela tormenta. Você não tem paz. Quando você vê uma pessoa abrindo o portão de lá, você já corre, fecha o seu, porque não dá para conviver. Você quer ver uma coisa boa? É quando você encontra, parece a Dona Maria lá no fim da rua, oh, tudo bem. Parece o Joãozinho lá, oh, Joãozinho, tudo bem. Cumprimenta todo mundo e cada um vai para o seu lado e todo mundo continua vivendo em paz. Não existe coisa melhor do que lutarmos e batalharmos para não entrarmos nesse covil, nesse âmbito da crueldade, da difamação, do falatório, da difamação de pessoas inocentes que às vezes não é merecedora, mas alguém. Tem um irmão que fez um serviço para mim, estou falando fora do microfone, de repente a mulher está passando por aí perto, estava para escutar. O irmão, eu tinha orçado para ele fazer um serviço para mim lá em casa. Ele trabalha com móveis planejados, fazer um balcãozinho embaixo da pia. E a vizinha me chamou e falou: olha, eu vi aquele homem fazendo um orçamento aí para o senhor, só que eu vou dizer para o senhor, não queira nem aquele homem aí perto da sua casa, ou homem ruim ou homem ordinário. Aí hoje o homem está congregando aqui. Eu não sei o que foi que eles não combinou lá, não sei o que foi que eles não acertou, mas eles desentenderam lá por causa do serviço. Ele foi lá, fez o nosso serviço direitinho, olhou lá o nosso movimento, como que nós conversamos, como que tratou com ele. Ele disse: pastor, eu estava sem a igreja para congregar, mas eu vou congregar, mas o senhor achei bom o seu jeito, achei bom a igreja. Se tivesse entrado na conversa dela, irmão, quem quiser falar, deixa falar, mas não toma parte na fala, não entra por esse caminho, ele te dá prejuízo. Não pense que existe nada oculto que alguém não vai ficar sabendo que fica. Não, a Bíblia diz que não há nada encoberto que não haja de ser revelado, nada. Às vezes você já pegou, quem sabe dos que está aqui entre nós, quem sabe daqui entre nós, você já pegou a capinha de alguém e meteu a tesoura achando que o camarada ia guardar segredo. Quando você menos pensa, o camarada que você falou mal dele está bem na sua frente, sabendo que você falou mal dele, quando não tinha necessidade de ser falado. E às vezes, para querer sair como super-herói, ainda fala de coisas que nunca aconteceu. Lá na minha terra, quem fazia isso, o povo chamava de gabola. Não sei o que é isso. Aí eles falavam, usavam esse linguajar. Ah, fulano é muito gabola. E quando ia se passar a peneira, nem era verdade o que tinha acontecido. Você já viu que tem uns rapazes que eles ficam noivo da moça. Só que eles ficam noivo da moça só até o dia que ela não descobre. No dia que ela descobre, acabou o noivado. Porque ele ficou noivo e ela nem sabia, e ele ainda fica espalhando, dizendo para A e para B que ele que é o galã, que é não sei o quê. Só até o dia que a moça descobre. Irmão, que alguém possa olhar para você e te ver hoje, te ver amanhã, te ver daqui 1 ano, daqui 10 anos, te ver, e você ser a mesma pessoa, o mesmo crente, não de 2 conversas, não de 2 palavras, mas de uma palavra só. A Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Quem disse isso foi Tiago. Uma fonte não pode brotar 2 tipos de água. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós tememos, ou nós não tememos. Mas nós precisamos cumprir o conselho do próprio Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas vocês querem ver uma coisa que é boa? Vamos para o verso 2. Aí ele diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O tempo todo. A mente é guardada, a mente é lapidada, a mente é polida, a mente é lavada todos os dias pela lavagem da palavra. A gente melhora, a gente muda de postura, a gente muda de comportamento, a gente muda até de personalidade, de ruim para melhor, quando há um investimento sério. Vamos ver o que diz Josué capítulo 1, versículo 8. Vamos dar uma olhadinha. O que ele está falando sobre essa questão? O próprio Deus está dando um conselho aqui. Josué capítulo 1, versículo 8. Quem encontrou aí? Não se aparte da tua boca Não se aparte da tua boca o livro desta lei. o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo conforme a tudo quanto nele está escrito. que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu Porque então farás farás prosperar o teu caminho. o teu caminho. E então prudentemente te conduzirás. Então prudentemente te conduzirás. Irmão, não tem coisa melhor do que você. Um dia desse eu vi uma frase que me chamou a atenção. E a frase estava escrita assim: será que na igreja que um dia você congregou, você ainda pode voltar nela? Será que lá onde você morou, que você teve que mudar as pressas, será que você ainda pode voltar lá? E achar um vizinho que te dê um copo com água sem ter colocado dentro alguma coisa que possa te levar a óbito instantâneo? Será que você pode se reunir com sua família e alguém olhar para você e falar: rapaz, está com saudade de você? Puxa vida, como eu estava querendo te ver, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Será que você pode fazer isso? O próprio Deus está aconselhando a Josué, ele está dizendo: olha, não se aparte do livro desta lei, para que você possa prosperar, para que você possa viver bem. Tem gente que pensa, irmãos, que prosperar é só todo ano trocar de um carro para o outro, é comprar uma propriedade. Não, irmãos, existem coisas que na nossa vida que nós prosperamos nela, que fala muito mais alto do que um carro, do que uma propriedade, do que um bem material. Tem coisa na nossa vida pessoal que vale muito mais do que isso. E nós devemos prosperar, ver o nosso caminho prosperar. Prosperar em quê? Prosperar no equilíbrio, prosperar na paz, prosperar na alegria, prosperar no prazer em poder viver, prosperar em quê? Na paz contínua com o irmão, com o parente, consigo mesmo, com o filho, com o irmão, com o parente mais distante. Ter paz com todos, ter paz consigo mesmo e ter paz com Deus. Bom, a pessoa pode ter o dinheiro que tiver, mas se ela não tiver paz, ela não tem nada. Porque você pode ter dinheiro de puxar rodo, mas se você não tiver paz para usufruir desse dinheiro, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer? O pastor Rainer dizia uma coisa que eu nunca esqueço. Ele disse: tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro.
É tão pobre que só tem dinheiro. Porque tem dinheiro, mas não pode andar tranquilo. Não pode andar. O Brasil está vendo aí a história daquele rapaz que foi morto ali no estado de São Paulo, à plena luz do dia, 3 e pouco da tarde, foram lá e assassinaram um moço tão jovem, cheio de vida. Eu vi ele dando uma entrevista, o repórter perguntou dele assim: o que você possui? Ele disse: hoje eu tenho, os bens que eu devo ter em torno de 18 milhões de reais de bens. O cara chegou lá com um fuzil, deu 11 tiros nele, matou ele. Ele vai enfrentar a eternidade sem Cristo. Pobre, sem esperança, sem nada. Mas vocês querem que eu diga uma coisa para vocês? A pessoa mais simples do nosso meio, aqui nessa noite, servindo ao Senhor e guardando a palavra do Senhor no coração, ele toma aqui, mas ele tem uma quantidade de anjos que vão estar esperando ele, para acompanhar ele, conduzir ele para o paraíso, e ele vai viver eternamente com o Senhor, dando glória ao nome do Senhor em paz. Aleluia, glória a Deus. Mas os homens, eles são muito daquele sentimento assim, que a pessoa vale o que ela tem. Só que com a matemática de Deus não é assim, irmão. A matemática de Deus, você vale o que você é e não o que você tem. Porque o que você tem perece por aqui, mas o que você é eterno, das mãos do Eterno. Então nós precisamos ter cuidado. O que é que nos ajuda a não entrar pelo caminho dos pecadores? O livro dessa lei. O livro dessa lei é o que nos ajuda a não trilhar pelo caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, mas antes, pelo contrário, esse livro nos ajuda a fugir destas coisas maus e nos aproxima de Deus. Maria José, a senhora já encontrou coisa melhor na sua vida do que ter comunhão com Deus? Não existe nada que se compare, pastor Lorival. Não existe riqueza nenhuma que se compare a gente ter comunhão com Deus, poder falar com Deus, poder orar a Deus, poder louvar a Deus, poder sentir Deus. Não existe nada melhor do que isso. E quem pode nos ajudar a manter essa comunhão? O livro dessa lei, a palavra de Deus. Ela pode nos lapidar, nos moldar para viver essa comunhão tão boa. Deuteronômio capítulo de número 18, versículo de número 17 e 18. Cadê o André Jovem? Estão com a Bíblia aí? Abre a Bíblia aí também, vocês me ajudam. Deuteronômio capítulo de número 10, versículo 12 ao 13. 18, 17, 18. Isso. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. A palavra, o próprio Deus está falando desse culto aqui que nós vivemos. A palavra, ela é impetrada, ela é falada, ela é mostrada, ela é aplicada, ela é comentada entre nós. Agora, nós precisamos ser apercebidos e atentos para que essa palavra, ela encontre guarida no nosso coração e ache espaço para nos mudar, para nos moldar, para nos lapidar, para trabalhar no nosso interior até a gente mudar a postura. Porque a vontade carnal, irmão, qual que é?
O homem, a Bíblia diz que ele é mau desde o seu nascimento. Foi Moisés que disse isso. E a maldade humana, irmãos, ela aflora por qualquer coisa. Vocês querem ver como ela aflora? Facinho. O primeiro culto de sacrifício que foi realizado na terra foi realizado por 2 irmãos. Ele era para ter sido um culto, irmãos. O culto, irmã Maria José, aquele culto, se falasse em línguas estranhas, era para ter sido um culto regado de línguas estranhas, cânticos espirituais, revelação, visão, poder, majestade, Shekinah. Era para ter tido de tudo naquele culto, mas não. Houve alguém naquele culto que tinha uma outra intenção, e a intenção não era das melhores. A intenção era perversa. Quando ele viu que ele organizou o altar, que ele montou, ele trouxe os legumes, que ele organizou o altar dele para ele oferecer o culto dele, virou só fumaça. Não deu nada. Mas o outro não, o outro estava aquele direitinho, estava andando direitinho, preparou o culto dele, organizou. Isso até parece com as coisas que às vezes acontecem no nosso meio. Se nós não tivermos cuidado, isso acontece no nosso meio. Tá aí, está vendo? O pobrezinho da irmã lutou no jejum, orou, bateu, ensaiou, lutou, ajeitou o hino, trouxe, cantou bonitinho o hino. Aí de repente, uma caiu lá no banco. Aí, tá vendo? Isso aí é só para se mostrar. Isso aí é só para os outros verem. Uma má consciência, um coração não purificado, não lavado pela palavra. É por isso que Deus disse para Josué: olha, Josué, o segredo da prosperidade do seu caminho é não se afastar do conteúdo do livro dessa lei. Se você não se afastar do conteúdo do livro dessa lei, você vai prosperar e vai fazer muita gente ao seu redor prosperar também. Você não vai tropeçar, você não vai cair, você não vai fracassar, você não vai esmorecer, você não vai desistir. O Senhor será contigo. Como que o Senhor será contigo, com ele? Como que seria o Senhor com ele? Era ele se alimentando da palavra. Você sabe, irmão, por que tem dia que dá vontade de você jogar tudo fora e abandonar tudo e não querer mais nem ver crente da sua frente? É porque falta alimento da palavra. Porque quando você se alimenta da palavra, a tribulação está ardendo, a perseguição está batendo, o inimigo está se levantando, mas você está indo como Jó e está dizendo: eu sei que estou atribulado, perseguido, afligido, mas o meu Redentor vive, e por fim se levantará ao meu favor, e vai indo de força em força, e vai vencendo tudo, em nome do Senhor. Mas tem que ser alimentado da palavra, porque senão não aguenta, irmão. E infelizmente tem muito crente vivendo a parábola, aquela parábola que não sei quem viu isso, e não sei quem viveu dentro dessa história. Mas conta-se uma história que um pastor sentiu falta de uma irmã que quase não vinha no culto. E ele foi lá visitar ela. Chegou lá e visitou ela. No final ele disse assim: mano, andei ali, tudo cabelo minha senhora, sabe que tem um pente não para me prestar? Ela disse: tem, pastor. Correu lá dentro do quarto, pegou, trouxe um pente. E ele penteou o cabelo. Quando ele estava penteando o cabelo, falou: agora a senhora um copinho com água para mim. Ela foi buscar um copinho com água e ele põe um pente dentro da Bíblia. Botou o pente dela dentro da Bíblia e devolveu a Bíblia para ela. Passou uns 30 dias, ele voltou lá.
Quando ele chegou lá na entrada da estradinha que ela viu ele, ela falou: "Ô pastor, graças a Deus que o senhor apareceu." Mano, que bom, fiquei feliz da senhora ter sentido a minha falta. Ela disse: "Não, é porque o senhor naquele dia, eu lhe prestei o bem que o senhor levou." 30 dias sem pegar na Bíblia. Será que nós não temos crente da nossa atualidade hoje? Que está passando assim, está vivendo assim? Agora de tarde eu vi uma cena que me chamou a atenção. Não sei se aquilo lá é entretenimento, o que é aquilo lá, mas alguém fez e é algo interessante. O camarada escreveu uma placa assim, ó: "Trago a sua vida de volta. Me pergunte como." Botou a placa lá em cima do portão. Entrou um lá. Daí a pouco o cara saiu todo animadinho, voltou animado. E já tinha outro de lá olhando, que tinha visto a placa. Aí o outro esperou que o outro saiu. Quando o outro saiu, ele aproximou também, chegou lá. Ele disse: "Como é que você faz isso aí?" Ele disse: "Não, entra aqui que eu vou te mostrar." Aí o camarada passou do lado de dentro do portão. Ele disse: "Você trouxe o celular?" "Trouxe." "Então me dá ele aqui." Pegou o celularzinho dele, botou em cima da pedra e um machado e pá, o celular. Falou: "Está aqui, eu trouxe sua vida de volta, vá viver." Se a gente não tiver cuidado, irmãos, a gente vai para esse ciclo corriqueiro. Entra mês e sai mês, vai tempo e vem tempo, vem estação e passa estação, vem ano e vai ano, e a gente vai só diminuindo. Eu vou te perguntar e você não me responde. O que você produziu nesse ano que melhorou a sua vida espiritual? Não me responde, fique caladinho, deixa para si mesmo. Vá para casa pensando. O que você produziu para a melhoria da sua vida espiritual? O quanto que você cresceu? Quanto que você desenvolveu? Quanto que você conhece Deus hoje melhor do que quando começou 2025? O quanto que você está se relacionando melhor com Deus? Todos os dias, independente. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não falo nada daqui de púlpito para dar indireta para ninguém. Até porque se precisar de conversar, eu levo lá na salinha para nós conversar lá. Porque aqui o assunto é a orientação que Deus dá para nós falar aqui. Se precisar de falar algo particular, a gente faz uma reuniãozinha aqui, igual nós fez um dia desse, e aí a gente fala o que precisa. Só o que precisa também. Mas não é: "Ô pastor, eu estou tão acarretado, pastor, que não estou tendo tempo para orar, não estou tendo tempo para nada. Pastor, esse negócio não está dando para mim." Você está perdendo tempo. Porque aonde quer que você for, se você quiser, você pode se relacionar com Deus. Eu pergunto para vocês, vocês não me respondem. Como é que Deus responde a nossa oração? "Ah, pastor, Deus só responde a nossa oração se a gente estiver dentro do quarto com a porta fechada e ninguém estiver vendo e a gente estiver ali orando." Você pode andar por onde quer que você vá, você pode andar orando. Não precisa ninguém ver que você está orando. Você senta lá, está sentadinho lá e está falando com Deus. Está dirigindo o carro, viu, irmãos? É bom andar orando na rua assim, dirigindo, né? Clamando: "Senhor, Senhor, eu estou aqui na rua, Senhor. Eu já tive um dia que eu estava muito ruim, eu acho que os camaradas ficaram pensando: alguém que esse homem morreu." Porque eu andando, dirigindo, chorando, e falando com Deus, conversando com Deus ali, porque estava só eu sozinho dentro do carro. Se tiver mais alguém, você pode andar orando. Nós não nos relacionamos com Deus só se a gente não quiser. Para se relacionar com Deus em oração, a gente relaciona com Deus andando pelo caminho, andando na rua, trabalhando, tomando banho, arrumando cabelo, quem tem cabelo para arrumar, lavando louça, lavando roupa, limpando o quintal, fazendo o que tiver fazendo. Se quiser, dá certo. Agora, se não quiser, irmão, pode falar quem quiser. Pode.
Esse dia eu estava conversando com a minha sogra, achei tão bom que ela entrou num assunto que eu amei. Ela foi falar para mim que tem as pessoas que é muito mal e o que acontece com essas pessoas quando morrem. Eu disse, olha, vou lhe explicar agora. Aí entrei com ela e fui com ela assim, rodei o miolo da melancia todinho com ela, e saí do outro lado, ela ficou com o olhão regalado assim, e eu mostrei para ela o que acontece com quem morre sem Jesus. Ela nunca tinha me dado uma oportunidade tão boa que ela me deu naquela tarde, e eu achei maravilhoso. Fuja do caminho, da vereda, do trilho dos pecadores. Fuja da roda dos escarnecedores. Saia de lá. Nem pegue. Se você sabe de alguém que gosta dessas coisas, saia de perto dele. Não queira conversa com ele. Ou senão, quando ele tocar no assunto, você foge desse assunto. Sai de lá. E passe a ter prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor é boa. Ela é perfeita. Você pode, em todos os livros, você pode achar defeito do escritor, mas aqui você acha os seus defeitos aqui, na lei do Senhor. Ela te confronta, ela tira o nó, tira a casca, tira tudo aquilo que atrapalha você. A lei do Senhor te ajuda e te limpa, te purifica, te santifica e te prepara para morar no céu. Glória a Deus. Mas você precisa querer. Falei até agora, Deuteronômio capítulo de número 10, versículo 12 e 13, alguém encontrou aí? 12 e 13? Isso. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, o ames e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guarde os mandamentos do Senhor e os estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Tem muita gente que pensa, irmãos, que os estatutos do Senhor eles foram abolidos. O único parágrafo dos estatutos do Senhor que foi abolido foi a questão de guarda de dias e a questão dos sacrifícios para a liturgia, esse sacrifício que o apóstolo Paulo vai explicar. Ele diz que a respeito do culto, o capítulo 12 da epístola que ele escreve aos Romanos, ele vai explicar sobre a questão do sacrifício. Ele diz, olha, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em um sacrifício vivo. Sabe o que ele está dizendo? Aquele sacrifício da lei era sacrifício de animais mortos. Agora Deus não quer mais sacrifício de animais mortos. Agora Ele quer sacrifício de homens vivos. Homens vivos. Porém, com um diferencial. Qual que é o diferencial? Vivo, porém santo. Vivo, porém santo. Vivo, porém santo. Vivo, porém santo. E a guarda do sábado. O sacrifício de animais mortos e a guarda do sábado foi o que foi removido. Mas as demais coisas, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo isso não caiu por terra, é 100% válido. E só tem um meio de você entender estas coisas, é você lendo no manual das instruções. E qual que é o manual das instruções? A palavra de Deus. Ela desenrola, ela desembola, ela desfaz o ninho e torna o homem livre. Por isso que Jesus afirmou dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como é que nós conhecemos a verdade, irmãos, acerca de Deus? Por intermédio da sua palavra. Não tenha preguiça de estudar, não tenha preguiça de pesquisar, não tenha preguiça de ler livro, não tenha. Eu estou lutando com um livro
Ele é 875 páginas. E eu estou lutando com ele, que eu quero entender o Sermão do Monte. Só ele, só. É 875 páginas. Ele é muito mais grosso do que essa Bíblia aqui. Porque o volume das páginas é mais grosso. E eu vou gastar muito tempo com ele. Mas eu vou lutando. Quando fico muito cansado, eu dou um tempo, mas depois volto para lá de novo. Você precisa se alimentar. Precisa alimentar a sua alma. E precisa se manter bem de pé, servindo ao Senhor. Vamos ver o versículo 6. Eu falei o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Aí ainda tem o verso 4 e aí vai para o verso 6, porque o verso 5 é a continuação do verso número 4. Nós vamos ver aqui rapidamente o verso 3, que está escrito assim, ó: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Quem é que é assim? Quem é que fica assim? É quem anda de acordo com as instruções do manual infalível e imutável, que é a palavra de Deus. Nós precisamos. Você sabe o que é dar fruto na estação própria, irmãos? Você já viu? Aqui no Brasil tem uma fruteira, uma árvore frutífera, que ela dá em qualquer lugar aí. Como é que chama ela? Agora nós estamos no auge dela. Manga. Tem manga demais da conta, mangueira. Você já viu que a manga dá o seu fruto? Quando que é que ela dá o seu fruto? Ela dá o seu fruto na estação própria. O japonês, os orientais, eles fazem produzir manga fora de época, mas tem um processo todinho que eles desenvolvem. Até para poder manter a fruta, quando ela produz fora da sua estação própria, é um sacrifício para manter, porque falta alguma coisa. O clima não é viável, a chuva não é viável, muitas coisas não são viáveis. Mas quando a árvore frutífera dá o seu fruto na estação própria, não precisa de nada. A mangueira produz, carrega, que racha o galho, e não dá nada errado. Come de quem quiser comer, come dela. O crente que guarda a palavra, que é instruído pela palavra, ele é igual à mangueira. Ele dá o seu fruto na estação própria, e o seu fruto alimenta seres de tudo quanto é espécie. Ser irracional, ser racional, alimenta o réptil, alimenta o ser vivente que quiser comer dele. O crente tem que ser assim, alimentado pela palavra, ligado na fonte, para dar o seu fruto na estação própria e servir de manutenção para a vida de muitas pessoas. Eu vou caminhar aqui para concluir. O verso 6 diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmão, isso aqui é uma palavra muito forte, que nós precisamos nos deter muito diante dela. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio, a Bíblia está dizendo, perecerá. O que é ser justo, irmão? Quem é que é considerado justo? É aquele que pratica a justiça. E nós precisamos ser justos naquilo que fazemos. Precisamos ter cuidado. Precisamos manter equilíbrio direitinho. Só fique com aquilo que é seu. O que não é seu, não fique. Ah, mas eu peguei porque entregaram na minha mão. Não.
Um dia desse eu fiz uma compra ali no Tropical e a caixa ela pegou e ela me devolveu o dinheiro a mais. Ela me deu o comprovantezinho lá do caixa e ela embolou o troco e me deu. E eu levei o troco dentro do bolso. Aí eu tenho mania de que tudo que eu compro eu levo o cupom para me guardar, para mim depois saber o que é que eu faço na vida, porque senão você não sabe nunca. Quando eu cheguei lá em casa eu olhei, acho que tinha 120 a mais que foi no meio do dinheiro que ela devolveu. Aqueles 120 reais de tarde ia para o salário dela. Peguei os 120, voltei lá e trouxe o cupom e falei para ela: você dá uma olhadinha nesse cupom? Você sabe quanto que eu te entreguei na sua mão? Você sabe o que você fez? E como você fez e o que você fez? Ela disse: não, senhor. Eu disse: está aqui esse dinheiro aqui, ó. Ele não é seu. Ele nem é meu e nem é seu. Ele é do Tropical, do supermercado Tropical. Agora ele ia virar seu se você ter usado, porque você me deu ele. Aí ela chorou. Ela disse: ô moço, de tarde eu já estou tão atribulada. Quando fosse de tarde, fosse fechar esse caixa aqui, do jeito que eu estou atribulada, eu ia ser mandado embora. Pegou o dinheirinho dela e botou lá no caixa de novo. E eu fui embora alegre. Seja justo. Se alguém entregou alguma coisa para você, mesmo que foi enganado, devolva. Se pegou emprestado, foi só emprestado. Devolva. Se comprou e pediu um prazo, falou: irmão, me vende isso aí, que daqui tal tempo eu te pago. Vá lá e pague. Porque a pessoa fica esperando receber o dinheirinho dela, que é justo. E isso é ser justo. A Bíblia está dizendo que Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Veja só, o salmista começou usando o conceito de Deus. Ele disse assim, que nós não devemos andar por onde? Não devemos nos envolver com o conselho dos ímpios, nem andar pelo caminho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Veja só, aí ele conclui o Salmo 1, versículo 6, ele conclui dizendo: Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio vai perecer. Quando alguém me entrega uma coisa que não é justo para mim, e eu não devolvo, eu estou andando pelo caminho do ímpio. Porque eu sei, e o Espírito está falando aqui, está dizendo assim: olha, Joabe, fica não, Joabe, devolve, porque isso aí não é seu. Ah, mas eu estou precisando tanto. Não, mas isso aí, eu conheço o caminho do justo, Joabe. O caminho do ímpio, o caminho do justo vai florescer. Agora o caminho do ímpio vai perecer, vai se acabar. É, Senhor. Então o Senhor está dizendo: eu vou lá. Obedece. E isso vai ser um peso de glória na sua vida. Não é feio ninguém dever. Se alguém perguntar aqui, alguém aqui nessa noite que não deve, acho que é porque a gente que tem, só esses que tem mais dinheiro guardado, quanto a vida, né? Talvez. Uma Patrícia que está ali, um Renan que está lá fora, esperadinho. Talvez esses tenham, não devo, mas eu acho que a maior parte é que nem eu mesmo, sempre deve alguma coisinha. Essa semana eu ouvi um irmão dizendo que ele não deve. Fiquem alegre, que ele não deve. Mas sempre tem alguém que está devendo. É uma coisinha, deve outra. Não é feio dever. O feio é dever e não pagar. Aí isso é feio e é ímpio. É papel de ímpio, é caminho de ímpio, é vereda de ímpio fazer isso. Agora, você quer ver a bênção de Deus prosperar sobre a sua vida? Trabalhe para ser justo em tudo que você fizer. E a bênção do Senhor vai te alcançar e vai te guardar. E você vai prosperar em tudo que você fizer. Amém? Amém.
Eu vou concluir falando uma coisa aqui, só uma coisinha só. O caminho do justo. O que é ser justo? É praticar a justiça. Um tempo desse atrás eu ouvi o depoimento do irmão, ele disse para mim, olha pastor, na verdade eu estava até pensando em devolver o meu dízimo. Só que apareceu a necessidade que eu peguei o dinheiro do dízimo e gastei. Eu falei, não faz assim não, isso não é justo. O que é ser justo? É praticar a justiça. Você não sabe o que é justo? Você não sabe o que é certo? Então por que não fazer o que é certo? É igual quem tem um veículo. O que é justo? Para quem tem um veículo? Pagar o documento certinho. Né? Bom é quando tira a carteirinha de habilitação, faz com a irmã Maria Clara. A irmã Rebeca, a irmã Letícia, a irmã Tuíla tirou também, né? A irmã Giciane e mais outros por aí tirou. Isso é justo, isso é ser justo. Fazer o que é certo. Ah não, mas eu faço do meu jeito. Não. Você sabe o que é certo? Faça o que é certo. Você tem que pagar o IPVA? Paga o IPVA. Aí vai andar no grupinho. Eu conheço crente que faz parte de grupo. Detector de blitz. Quando está vindo lá, não sei aonde, lá, olha, não passa pelo Gato Preto, não, que está tendo uma blitz. Ó, não passa no balneário, ali no cantinho da praça, que ali tem uma blitz. Ó, não passa não sei aonde que tem uma blitz. Isso é caminho de ímpio. Caminho do justo é pagar o que é necessário, é cumprir o que é correto, é fazer o que está certo. E não tentar pegar um atalho, pegar uma vereda. Esse caminho, ele perece. Tem gente que passa 4, 5 anos sem pagar o IPVA. A blitz leva. Aí vem dar testemunho na igreja. Irmão, o Deus me deu, o diabo levou. Mas é assim mesmo, Deus vai me dar outro. Vai dar outro quando você ficar crente direitinho. Cumprir as coisas direitinho, fazer direitinho. Aí Deus vai te abençoar e vai te dar. Não faça o que é incorreto. Faça o que é certo, irmão. Faça o que é justo. E Deus vai te abençoar. Amém? É bem salgado.